Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa penúltima lição do trimestre, a revolta de Absalão, em 2 Samuel, capítulos 13 a 18. Leitura bíblica para estudo está no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 18. A verdade prática nos diz que rebelião nunca vem de Deus. Ela é inspirada no inferno, pois divide e enfraquece o povo de Deus. O texto áureo está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Guilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Guilo. Enquanto ele oferecia seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Na introdução do nosso comentário, lemos que a história de Absalão se inicia no capítulo 13, vai até o capítulo 18 de 2 Samuel. É uma história triste, lamentável, trágica, de alguém que, orbitando em torno do poder, aspirava usurpá-lo. Ele era um usurpador. E de quem ele queria usurpar esse poder? Do próprio pai. Primeiro tópico, quem foi Absalão? Vejamos algumas características desse jovem príncipe. Primeiro, ele tinha um coração vingativo. Isso é bem refletido aqui em 2 Samuel 13, 22. Porém, Absalão não falou com Amon nem mal, nem bem, porque odiava a Amon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. O primogênito de Davi, Amon, ou seja, o filho mais velho de Davi, se apaixonou pela sua própria irmã Tamar. Vejam só o começo de toda essa tragédia. Obviamente, ele não podia ser correspondido. Então ele arma uma cilada, uma estratégia, e ele estupra a sua própria irmã. Quando Absalão fica sabendo disso, ele fica muito irado. Afinal, ele era muito afeiçoado a Tamar. E ele alimenta
um sentimento doentio e profundo de vingança. Talvez se Absalão tivesse exteriorizado a sua raiva ou seu ódio de outra maneira, as coisas não tivessem chegado tão longe. Mas não, ele guardou consigo aquela mágoa, aquele rancor e o alimentou por vários períodos de tempo consideráveis. O seu apego por sua irmã é tão profundo que ele coloca o nome dela, Tamar, em sua única filha. Sim, Absalão deixou uma única filha, não deixou nenhum filho homem. Mas essa única filha ele coloca o nome de sua irmã, Tamar. Certamente contribuiria para esse sentimento a atitude nada firme de Davi. Davi não tomou nenhuma ação em relação ao seu filho Amon. Davi foi um homem segundo um coração de Deus, mas como pai, ele falhou tremendamente em conduzir a sua própria casa. Absalão alimenta a sua vingança, faz planos por 2 anos até executá-los. Veja que ele não coloca logo em prática a sua vingança, mas ele vai preparando o terreno para, por fim, executar um golpe de estado bem-sucedido. Não poderia Davi ter percebido isso? Quem melhor do que ele para intervir nesse quadro? Então veja que ao mesmo tempo que Davi era um grande estrategista, militar, ele era um grande guerreiro, mas ele não soube olhar o que estava acontecendo debaixo do seu teto. E aqui abrimos um parêntese para falar da vingança. Vingança é algo terrivelmente danoso para quem a realiza. E além disso, não resolve o coração de ninguém. Só o perdão pode acabar com a amargura e o sentimento de vingança. A vingança é sedutora, mas nos amarra num ciclo sem fim de puro ódio. Por outro lado, o perdão é libertador. O perdão não muda o ofensor, mas liberta o ofendido. E aqui temos uma frase de Lyon Monteiro, quando disse: "Se quiser terminar igual quem você odeia, então odeie. O ódio é uma máquina de fazer cópias." Só o perdão nos liberta para uma vida bonita. Absalão não conseguiu. E nós? Será que conseguiremos? Motivos para odiar alguém ou alguma coisa? Sempre teremos. Se não temos, possivelmente ainda vamos ter ao longo da vida. O ódio, a mágoa, os ressentimentos, eles podem nos aprisionar de uma forma terrível. Somente o perdão pode nos fazer libertar a nós mesmos na realidade, e não propriamente aos outros. A difícil relação de Absalão com seu pai. Segundo Samuel 13, versículo 38, nos fala que assim Absalão fugiu, indo para Gessur, onde esteve 3 anos. A relação entre Davi e Absalão sempre foi muito disfuncional. Claro que isso não justifica nem inocenta as falhas de Absalão, mas não podemos esconder as dificuldades de Davi em lidar com seus filhos. Onde Davi estava quando seus filhos cresceram e se tornaram pessoas como Amon, como Absalão? Sem dúvida, Davi estava muito ocupado com as questões do reino. Reuniões demais, protocolos demais, formalidades demais, guerras, lutas. Mas não há sucesso na vida que compense o sacrifício da família. Que Davi tinha excelentes expectativas e grandes sonhos para os seus filhos, isso é inegável. Basta vermos os nomes que eles receberam. Veja, por exemplo, o seu filho chamado de Adonias. Adonias significa aquele que pertence a Adonai, pertence ao Senhor. Salomão quer dizer amado do Senhor. Absalão, pai da paz. Olhe só, o pai da paz foi o responsável por um golpe de estado bem-sucedido contra o seu próprio pai, que lançou o reino de Israel em uma guerra civil, onde centenas, talvez milhares de pessoas, de soldados dos 2 lados morreram. Assim também hoje nós cristãos damos aos nossos filhos nomes bíblicos com a esperança, com a expectativa que eles cresçam e se tornem homens e mulheres de Deus. Mas nem sempre isso acontece. Basta irmos às cadeias e penitenciárias e vermos quantas pessoas ali dentro com nomes bíblicos, quantos presos com o nome de Jesus, quantos presos condenados com nomes como Paulo, Pedro,
Tiago, João e outros nomes bíblicos. As expectativas dos pais são muitas, mas às vezes os filhos não escolhem um bom caminho. Devemos considerar que ser pai é uma sublime missão, mas também é uma árdua e tarefa difícil. Não nos compete apedrejar nosso irmão Davi, mas aprendermos com ele. Como já foi dito, filhos não vêm com um manual de instruções. Nenhum pai ou mãe jamais poderá se sentir um expert, um perito na arte de educar os filhos. É fato que muitos têm mais sucesso fora dos portões de casa do que dentro deles. É mais fácil ter um grande desempenho na vida profissional do que na vida como pai ou como mãe. Nada tem maior impacto do que o exemplo, e nesse quesito Davi não foi uma referência. Embora ele possa ter sido um grande exemplo de guerreiro, de líder militar, mas como pai, ele deixou a desejar. Lembremos do que diz Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Terceiro item do nosso primeiro tópico: príncipe e belo. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Veja que a Bíblia destaca a grande beleza de Absalão. É uma descrição que às vezes não existe em outros personagens da Bíblia, que nós imaginamos serem belos. Ruth, por exemplo, é sempre imaginada como uma bela mulher, mas a Bíblia não destaca a sua formosura. Mas com Absalão é diferente. A Bíblia destaca que ele era um homem perfeito fisicamente. Ele era muito bonito. É o que hoje nós chamaríamos um galã de novela. O seu nome significa também algo muito bom: Pai da Paz. Ele era o terceiro filho de Davi. Era dotado de uma aparência física incomum. Não havia ninguém que pudesse se comparar em beleza naquele tempo. Sua formosura física descomunal também foi compartilhada com sua irmã Tamar. Ou seja, eles eram muito belos. Como príncipe, Absalão também tinha riquezas. Era jovem, cheio de sonhos, de energia. Poderia ter se tornado um grande líder do seu povo. Somado a isso, havia também a realeza. Ele era de sangue real, não apenas por parte de seu pai, Davi, mas também de sua mãe. Sua mãe era filha do rei de Gesur, de uma outra cidade, de uma outra região. Também podemos ver pelos passos e atitudes posteriores de Absalão que ele era inteligente. Ele era inteligente e habilidoso. Veja que o seu plano de vingança não é executado logo de imediato. Ao longo de muitos anos, em torno de quase 5 anos, ele está afastado durante 3 anos da corte do rei Davi, após ter matado seu próprio irmão, como vingança pelo seu irmão Amon ter estuprado a sua irmã Tamar. E ele passa 3 anos fora. Quando ele volta, não é para se reconciliar, mas para preparar um golpe de Estado. Tudo isso mostra uma mente fria e calculista, além de muita habilidade. Ele era, portanto, um rapaz com grande potencial, com chance de se tornar um governante, um líder do seu povo, porém escolheu o caminho da maldade. Um líder talvez até maior do que seu pai. Mas acontecimentos lamentáveis revelaram um coração dominado por paixões e desejos completamente alheios à vontade e ao propósito de Deus. É nos desertos da vida que nós somos provados. Absalão foi provado e foi achado em falta. O que ele deveria ter feito, se por dentro ele fosse tão belo quanto era por fora, era entregar ao seu pai, rei, a vingança pelo seu irmão Amon. Afinal, o que Amon tinha realizado era digno de morte, mas não morte dessa maneira. Amon poderia ter sido morto, sim, como vingança pelo estupro da sua irmã, mas não por mãos do seu próprio irmão Absalão. Portanto, ele tomou para si uma vingança que não era dele, usurpou para si um direito que não era dele, e além disso fugiu para justamente se esconder da sua responsabilidade. Com isso, ele mostra que não correspondia por dentro à sua beleza exterior.
O segundo tópico da lição nos fala sobre o perigo da rebelião. Quando a rebeldia toma conta do coração, a pessoa passa a seguir uma cartilha maldita. Os perigos são inerentes, mas Absalão não vê. Na realidade, ele entra num caminho sem volta, o caminho do ódio e da vingança. Quais são esses perigos que Absalão não viu? Em primeiro lugar, a rebelião desagrada a Deus. As Escrituras deixam claro o desagrado de Deus para com a rebelião. Absalão não queria apenas a reconciliação com seu pai, ele queria tomar o lugar do seu pai. Ele queria usurpar o reino. No passado, Saul achava que era isso que Davi queria, e agora Absalão se torna aquilo que Davi nunca tinha sido, um usurpador, ou como a gente chamaria hoje, um golpista. Só que no caso de Absalão, ele deu um golpe de estado bem sucedido, porque ele foi bem planejado e bem articulado. Ele começa roubando o afeto do povo, com politicagem, manobras espúrias, se colocando, para usar uma linguagem atual, como o pai dos pobres, necessitados, injustiçados, com as pessoas que vinham à presença do rei querer justiça para as suas causas, que o rei as julgasse. Então, ele começa a conquistar o coração dessas pessoas, se mostrar que ele poderia ser um rei melhor do que Davi, porque ele atenderia melhor os anseios do povo. É isso que nós chamaríamos de politicagem. Poderíamos até dizer manobras eleitoreiras, que ele fazia para ganhar o coração do povo. A rebelião desagrada a Deus, e por não contar com a bênção de Deus, o rebelado envereda por caminhos da mentira e do engano. Foi o que Absalão fez, tentando, através de bajulação e falsidade, desviar o respeito do povo para com o rei Davi. E em parte ele conseguiu. Ele não somente tentou, ele conseguiu em boa parte. Afinal, Absalão tinha plena consciência de quanto Davi era amado. Por isso ele precisava primeiro minar o respeito e a admiração que o povo tinha por Davi. Ele tinha que mostrar Davi como uma pessoa cheia de falhas, de fraquezas, e que ele, Absalão, seria um rei melhor. Em parte, ele foi bem sucedido. Por isso que Davi foge quando ele sabe que a maioria do povo estava com Absalão, e se ele ficasse para resistir, seria derramamento de sangue. Absalão soube transmitir uma bela imagem externa de que era melhor para o cargo do que o próprio pai, mas no fundo a intenção era apenas rebeldia de um coração não tratado diante de Deus. Ele acordava cedo, ia para a porta do palácio como se fosse um horário eleitoral e ficava plantando uma imagem negativa do seu pai. Ele agia como um populista, demonstrando falsos interesses, falando que ele era a pessoa que realmente ia cuidar do povo, ia cuidar dos interesses do povo. A Bíblia nos diz que dessa maneira Absalão roubava o coração dos homens. Sim, ele era um ladrão de corações dos homens. Em segundo lugar, Absalão usa as pessoas, ele usava as pessoas. A sua rebelião usava as pessoas, muitas vezes sem elas nada saberem. Vejam o que lemos em 2 Samuel 15:11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, nada sabiam daquele negócio. Esse é o momento em que Absalão dá o toque final no seu longo plano de vingança. O momento em que ele se proclama como o novo rei. E claro, não adianta um rei sem apoiadores. Por isso, parte das pessoas que estavam naquele momento do anúncio do reinado de Absalão sabiam do que estava acontecendo, mas outras não. Eram, como nós poderíamos dizer, laranjas, massa de manobra. É isso que eram esses 200 homens. Impostores não amam as pessoas, usam as pessoas. Essas 200 pessoas eram possivelmente gente influente, pessoas de elite, pessoas que poderiam dar um certo peso àquela conspiração. Era como se diz hoje, inocentes úteis, ou idiotas úteis, como se diz. Não é de hoje que as pessoas participam de uma causa sem a mínima noção de todas as implicações que se abrigam sobre o apoio prestado. Infelizmente, o caráter de Absalão não é diferente de muitos personagens contemporâneos da nossa política. Vejam algumas características da rebelião de Absalão. Primeiro, a ostentação de poder. Não basta ter poder,
Esse poder tem que ser mostrado, tem que ser ostentado. Quem não mostra o seu poder acaba passando por fraco. Segundo lugar, comunicação convincente, ou seja, ele tinha uma rede de informantes e de mensageiros que naqueles tempos, onde não havia mídias, internet, podiam fazer com que Absalão se mostrasse quase que onipresente. Em terceiro lugar, havia a mentira. Absalão usava e abusava da mentira. A sua comunicação convincente também incluía a maneira dele falar com as pessoas e de fazer as pessoas passarem para o seu lado com as suas palavras. Havia também, claro, a ambição desmedida. Absalão não queria apenas algum poder, ele queria todo o poder que era possível ter. Assim também como muitos impostores, usurpadores dos dias atuais, eles não querem algum poder, eles querem tudo. Havia também, em quinto lugar, a bajulação. Bajulação é algo que nós vemos em muitos políticos e líderes falando aquilo que o povo quer ouvir, prometendo a eles casa, comida, roupa lavada, prometendo o céu na terra. Isso é uma forma de bajulação. Também vemos aqui a falsa religiosidade, ou seja, Absalão se mostra como uma pessoa piedosa, uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia da unção, mas que na verdade não tinha nenhuma dessas características. Havia também em Absalão a completa ausência de princípios e de ética. Assim também hoje há muitos líderes que não têm freios éticos ou morais. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, tanto para chegar ao poder quanto para se manter no poder. Que Deus nos guarde de sermos assim. É muito fácil olharmos para pessoas como Absalão ou até mesmo outros líderes modernos que vemos que se encaixam nessas características e dizermos: nunca que eu faria isso, nunca que eu seria assim. Mas a grande verdade é que qualquer um de nós, se não orar e vigiar, pode entrar neste mesmo caminho. No terceiro item do segundo tópico, lemos sobre a morte trágica de Absalão. Claro que, após um primeiro momento de um golpe bem-sucedido, Davi e seus apoiadores são obrigados a fugir, a se retirar. Mas depois eles se reorganizam e vão enfrentar Absalão em uma batalha. Davi não participou dessa batalha. Joabe comandou esse movimento, essa resposta à revolta de Absalão, mas recebeu as ordens de Davi para que poupasse a vida dele. Porém, isso não aconteceu. Não estava nos planos de Deus, mas sim punir Absalão de uma forma cruel e vingativa pelo que ele tinha feito com seu pai. Aprendemos então que a vingança pertence a Deus e ele a executa das maneiras mais insondáveis possíveis. O jovem príncipe Absalão é morto por 10 jovens. 10 jovens que eram como que os escudeiros de Joabe, o comandante do exército. Eles levavam as armas de Joabe, feriram a Absalão e o mataram. Então só podemos imaginar como não deve ter ficado o corpo do tão belo príncipe após os ataques, os golpes de pelo menos 10 soldados. O jovem príncipe é morto por Joabe, general de Davi. Sim, o mesmo Joabe que tinha recebido ordens de Davi para poupar a vida de Absalão. Porém, Joabe escolhe desobedecer essa ordem. Deliberadamente, ele escolhe desobedecer essa ordem e mata Absalão. É interessante que a Bíblia destaca que Absalão ficou dependurado pela cabeça, provavelmente pelos seus longos cabelos, nos ramos espessos de uma árvore, de um carvalho. Ao ver o seu exército sendo derrotado, Absalão foge da batalha e fica preso em uma árvore. Preso pelos seus longos cabelos. Sim, a Bíblia fala que ele tinha longos cabelos, que todo ano ele tinha que cortar. Os seus cabelos cresciam muito e davam um peso considerável. É bom lembrar que naquela época, em algumas regiões do Oriente, os longos cabelos para os príncipes eram uma espécie de tradição, uma espécie de costume. Aitofel, o conselheiro de Davi que havia se aliado a Absalão, tira sua vida, se suicida. E muitos dos que seguiam Absalão igualmente acabaram mortos em batalha. Ou seja, o seu movimento rebelde, golpista, foi vitorioso num primeiro momento, mas por fim acaba sendo tremendamente derrotado.
Não nos iludamos, o resultado do pecado sempre será morte em todos os aspectos. Rebelião será sempre um caminho de angústia, tristeza e morte. Como estava a vida espiritual de Absalão? Agora vejamos que Davi ora, clama, continua dependendo de Deus. Sim, essa é a atitude de Davi quando é forçado a fugir. Ele busca a Deus, ele clama por Deus, ele pede a Deus ajuda. Inclusive ele foge do palácio para evitar maiores mortes. Sim, pois se Davi e seus apoiadores ficassem no palácio em Jerusalém, haveria um grande derramamento de sangue na cidade. Então, Davi prefere fugir. Veja só como, mesmo em desvantagem, Davi pensa no seu próprio povo. E Davi se recusa a levar a Arca da Aliança com ele, pois ele sabia que a presença de Deus que ia com ele era muito maior do que aquela que estava na arca. Ele deixa a arca onde ela deveria estar, na cidade de Jerusalém. Davi, com isso, mostra mais uma vez a sua nobreza de caráter. Ele se recusa a usar a Arca da Aliança como um amuleto. Absalão, por outro lado, podia ter a cidade e a arca, mas ele não tinha a presença de Deus em sua vida. Às vezes, as pessoas que de alguma maneira nos prejudicam, nos fazem mal, parece que elas têm todas as vantagens. Parece que todas as chaves, todas as senhas, todos os recursos estão nas mãos dos nossos adversários, daqueles que nos fizeram mal. Mas não nos enganemos, a presença de Deus conosco é mais importante do que tudo que os nossos inimigos possam ter. Vamos ao último tópico da lição. As lições de Absalão. Primeiro, honrar os pais é um dever. Disse mais Abissai a Davi e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar a vida. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. A obediência dos pais aos filhos não é uma opção, não é um pedido, é uma ordem. E não se trata apenas da obediência. Podemos obedecer uma pessoa, mas não amá-la, não honrá-la. A Bíblia não diz simplesmente obedeça pai e mãe, ela também diz honra pai e mãe. Quantos filhos há neste mundo que desonram seus pais? Podem até obedecê-los por algum tempo, mas as suas atitudes acabam por desonrar os seus pais. E com isso eles trazem sobre si mesmos a desonra. Filhos que não obedecem aos pais estão em desobediência não só a eles, mas também a Deus. Só por isso já podemos ver que o caminho de Absalão, se levantando contra seu pai, era um caminho rumo ao abismo. Mas a Bíblia vai um passo além. Diz que os filhos devem não somente obedecer, mas também honrar os pais. Quantos filhos que às vezes difamam, disseminam mentiras, às vezes até em redes sociais, dos seus próprios pais. Contam mentiras e coisas que não convêm. Isso é uma desonra muito grande e que atrairá sobre esses filhos a vingança de Deus. Honrar é colocar em posição de superioridade, é dar peso, dignidade. Os filhos que não fazem isso com seus pais estão desobedecendo a palavra de Deus. Duas promessas são proferidas aos que obedecem e honram seus pais. Primeiro, vida longa, longevidade. E segundo, prosperidade. Sim, vida longa e próspera. Se alguém se lembrou dessa frase de outro lugar, já sabe agora de onde ela veio. Vem de Efésios 6,3, vem do Decálogo, do primeiro mandamento com promessa. Filhos, valorizem seus pais se os têm, enquanto os têm. Elogie seus pais, mas de verdade, com sinceridade. Beijos, abraços, presenteios, honre-os. Pais, saibam que vocês são os guias espirituais de seus filhos. Que tipo de guia você tem sido? Segundo item do último tópico nos fala sobre outra lição de Absalão, o perigo do ressentimento. O perigo de guardar no nosso coração sentimentos de maldade e vingança e não tratá-los, não curá-los. Hoje em dia, além de conselheiros espirituais, nós temos psicólogos, psicanalistas, pessoas que podem realmente tratar a nossa alma, o nosso coração. Ressentimento é veneno para a alma. Quando instalado no coração de uma pessoa, os prejuízos se ampliam a quem estiver por perto. Ou seja, o ressentimento ele não atinge só a pessoa que o sente, mas acaba atingindo todos que estão à sua volta.
É muito difícil a convivência com gente amargurada. Por isso, o autor da carta aos Hebreus nos adverte: cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Ou em outras traduções, não deixem que cresça nenhuma raiz de amargura para que envenene vocês. A versão mais comum também diz: e por ela, a amargura, muitos se contaminem. A amargura que está no coração de a pessoa não fica apenas com ela, mas acaba irradiando para todos ao seu redor. A amargura no coração priva a graça divina de operar em nós e afeta quem está ao nosso lado. Quanta gente, assim como Absalão, vive uma vida miserável por causa do ressentimento. Quantas igrejas já foram afetadas e prejudicadas pelo ressentimento entre seus membros, manchando o seu testemunho. O ressentimento é uma palavra que expressa por si o que acontece dentro das suas vítimas. Literalmente, ressentimento significa sentir de novo. É apegar-se ao passado, trazendo-o de volta sempre, 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 sem deixar a ferida cicatrizar. O ressentimento é o residual de uma experiência que nos fez mal e insiste em não ir embora. É isso que diz a psicologia. É preciso lidar com ela enquanto é tempo, antes que produza raízes ou crias malignas. O terceiro e último tópico nos fala da ambição pelo trono. Uma pessoa não faz o que faz porque ela é a melhor que pode fazê-lo. Ela está fazendo porque Deus a colocou ali. Davi era o rei, porque Deus o escolhera, não porque ele fosse o melhor, o mais qualificado. A gente sempre pensa que é escolhido o melhor. Nem sempre é assim. Isso precisa ficar muito claro. Ao lutar contra isso, achando que poderia fazer melhor que seu pai, Absalão passa a lutar contra a ordem estabelecida por Deus. Cuidado com gente que ataca seus líderes, sempre vendo defeitos, falhas, desejando seu lugar. Esse é o caminho de Absalão, o caminho do usurpador, o caminho do golpista. É isso que Absalão era um golpista. E como todo golpista, embora tenha sido bem sucedido por um tempo, ele acaba encontrando de maneira trágica o seu fim. Não apenas ele, mas também seus apoiadores. Curioso o desejo de Absalão de ser juiz na terra, como ele costumava falar às pessoas que iam até Davi buscar justiça. Por que ninguém briga para servir? Toda rebelião e divisão é sempre para mandar, nunca para ser servo. Ele queria ser o juiz da terra, ou seja, ele queria ser o manda-chuva, a pessoa que decidia todas as questões. Ele não queria ser servo. Essa era a grande diferença entre Davi e Absalão, entre Davi e Saul. Davi, ele tinha certeza que Deus o tinha colocado naquele trono não para ser servido, mas para servir o povo de Deus. Ele tinha essa certeza. Tudo que ele fazia em prol do povo de Israel é porque ele se via como um servo. Ele tinha consciência que estava ali como servo. Saul não tinha essa consciência e Absalão também não tinha. Nosso modelo Jesus Cristo também veio para servir. Ele mesmo declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. O maior, o mais forte, não é o mandão, é o que serve, é o que obedece. Não são poucos que não estão contentes em servir onde estão. Racham a igreja, fundam seu ministério, vão ser pastores de si mesmos. Interessante o exemplo de Martinho Lutero. Quando ouviu falar que seus seguidores estavam se chamando de luteranos, disse: quem sou eu? Quem é Lutero para dar nome à Igreja de Cristo? Sou apenas um saco de verme. Ele não se via como alguém que merecesse ser o seu nome, Lutero, ser dado a um nome e um grupo de seguidores. O seu ideal era que as pessoas seguissem a Cristo. Será que nós temos a mesma nobreza de caráter de Davi? Será que nós estamos dispostos a servir o povo de Deus? Ou será que estamos querendo apenas ser servidos? Concluímos com a nossa aplicação pessoal. O caminho escolhido por Absalão não serve de exemplo para ninguém. Rebelião será sempre um caminho de tristeza, angústia e morte. Evite esse caminho. Não deixe que o ressentimento tome conta da sua alma. Libere perdão. Aprenda a perdoar. Mesmo que quando a pessoa que te magoou não busque esse perdão, mas libere esse perdão.
Entregue nas mãos de Deus. A Deus pertence toda a vingança. Não deixe que o ressentimento e a rebelião venham a tomar conta da sua vida. Evite, fuja do caminho de Absalão. Esse é o resumo da nossa 12ª lição deste trimestre e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.